Então, hoje nós iremos falar sobre os exames laboratoriais dentro do processo do melasma, a importância desses exames e como é que a gente vai observar quando ocorre alguma deficiência e o que isso pode estar apontando para que a gente possa tomar, então, uma decisão em relação a esse quadro do melasma. Eu sou o Dr. Walter Peixoto, eu sou farmacêutico bioquímico formado pela Universidade Federal da Bahia e sou especialista em citologia clínica, também diretor técnico do laboratório São Martins. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, entender o melasma, né? O melasma é uma discromia associada à hiperpigmentação cutânea, ou seja, é um aumento da atividade melanogênica. Isso, lógico, que vai ocorrer simetricamente em áreas do corpo que são expostas, por exemplo, ao sol, como a face, e afeta especialmente as mulheres na menarca. O que é isso? Mulher em período fértil. Existem alguns fatores que são importantes, aqui a gente quer destacar alguns, são chamados fatores desencadeantes do processo de melasma. Então, podemos dizer aqui que a exposição ao sol, e depois a gente vai entender porque isso são chamados de fatores desencadeantes, né? O que é que isso vai causar. Então, dentre os fatores desencadeantes, exposição ao sol, a gravidez, uso de contraceptivos orais e outros esteroides, o consumo de certos alimentos, tumores ovarianos, parasitoses intestinais também, hepatopatias, né? Ou seja, problemas a nível do fígado, terapia de reposição hormonal, uso de cosméticos e medicamentos fotossensibilizadores, procedimentos e processos inflamatórios da pele e alguns eventos estressantes. E quando a gente fala de eventos estressantes, falar no mundo de hoje, com certeza, são muitos e muitos eventos estressantes, né? Então, vamos ver como é que esse mecanismo, né, se dá, esse mecanismo de síntese de melanina. Isso é importante que a gente entenda para compreender também todo o processo depois relacionado aos exames laboratoriais. Bom, então, agora a gente vai ver o mecanismo de síntese de melanina. Isso é importante para entender, inclusive, os exames laboratoriais. Então, veja, sobre a influência da radiação ultravioleta aqui, quando a gente observa aqui nesses slides, o queratinócito ele vai ser estimulado a produzir a própria melanocortina. Então, ele vai produzir a própria melanocortina, que isso aqui vai ser clivado, né? Essa própria melanocortina será clivada e vai produzir um hormônio chamado hormônio alfa estimulador melanocítico, que por sua vez, vai se ligar aqui ao receptor para o próprio hormônio, né? O hormônio alfa estimulador melanocítico, e vai desencadear aqui toda a cascata de síntese, né, para a produção de melanina, tá ok? Então, esse daí é um processo básico de como é que ocorre o mecanismo da síntese de melanina. Então, a gente tem ação do raio solar sobre o queratinócito, ele vai ser estimulado, ele vai produzir o quê? Vai produzir a própria melanocortina, essa própria melanocortina vai ser clivada e vai então produzir um hormônio, que é chamado o hormônio alfa estimulador melanocítico, e esse por sua vez vai se ligar a um receptor, né? E vai desencadear toda a cascata da síntese de melanina. Então, e aí é o mecanismo básico. Então, agora a gente vai ver como esses mecanismos bioquímicos estão associados ao melasma. Então, veja como nós falamos que o melasma aí é uma condição dermatológica caracterizada por aquelas manchas hiperpigmentadas, principalmente no rosto. Então, essa fisiopatologia, o que é que ela vai envolver? Bom, isso daí nós falamos lá como fatores desencadeantes. Isso aí pode ocorrer o quê? Através de um processo de estresse oxidativo. E o que é que a gente chama de estresse oxidativo?
é justamente aquele desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a capacidade oxidante da pele, levando o quê? A danos celulares e o aumento da melanogênese. Nós temos outro processo que é a inflamação crônica, que vai fazer o que a inflamação? Ela vai ativar, não é, mediadores inflamatórios e esses mediadores vão estimular melanócitos a produzir melanina em excesso. Então veja como é importante a gente ter o cuidado, né, de a gente tentar frear ou reduzir o máximo possível os processos inflamatórios. Uma outra questão são os hormônios. A gente sabe que muitas pessoas fazem a utilização de hormônios, né, no caso de reposição hormonal e assim por diante. Então, veja que as flutuações hormonais, como durante a gravidez ou até mesmo o uso de contraceptivos anticoncepcionais, pode desencadear ou agravar o melasma, devido ao quê? A maior produção de melanina. A exposição no sol, veja naquela explicação anterior, né, que eu lhe falei há pouco, a exposição no sol, ou seja, a radiação ultravioleta, ela vai ativar melanócitos e aumentar a produção de melanina. E vai fazer o quê? Vai exacerbar cada vez mais o melasma. Ok? Agora a gente vai ver algumas alterações laboratoriais que são identificadas no melasma. Então, uma delas aqui, um exame laboratorial que a gente vai fazer a avaliação é dos estrógenos. Veja que os hormônios sexuais ele têm forte atividade melanogênica. Por isso que tem que ter o cuidado, por exemplo, com a reposição hormonal e até mesmo com o uso de contraceptivos. Ficar muito atento a isso. Então, o estradiol, por exemplo, ele pode aumentar a expressão do receptor do hormônio, alfa, o hormônio alfa, estimulador melanocítico, ou ainda agir diretamente nos receptores de estrogênio e vai desencadear aí as atividades da síntese da tirosinase. Veja que o estrogênio ele pode também exercer efeito sobre a melanogênese, como interagindo com receptores para esse hormônio aonde? Lá no melanócito. E o receptor, quando ele é estimulado, ele desencadeia as sinalizações que elevam a síntese de melanina, né? E ele vai fazer isso aonde? Nos receptores de estrógeno, certo? Então, a gente percebe como a parte hormonal tem uma interferência muito grande no processo do melasma. O cortisol é um outro hormônio também, ele está muito ligado à questão do estresse. Então, o estresse também está associado ao advento do melasma. E nessa condição há uma maior produção de cortisol e de próprio melanocortina. A gente tem que lembrar que a própria melanocortina, ela vai se clivar, lembra? Se clivar ali no queratinócito para então depois entrar no ciclo de síntese de melanina. Então, quanto mais estresse ocorre no corpo, mais produção de cortisol e também de próprio melanocortina, a nível onde do sistema nervoso central. A gente precisa observar que a própria melanocortina, após ela ser clivada, dá origem ao hormônio alfa-estimulador melanocítico, né? Que, como a gente viu naquela reação anterior, está diretamente ligado ao processo de pigmentação da pele. O que é que a gente entende também, o que é que a gente observa nos estudos que já foram realizados? Bom, os estudos apontam que o cortisol elevado, a gente pensa em estresse psicológico, pode ser responsável por aproximadamente 8% dos casos de melasma em mulheres brasileiras. Então, nesse mesmo público, os valores de cortisol encontram-se acima de 19,4 micrograma por decilitro. Depois desses valores, a gente vai ver numa tabela mais à frente, né? A gente não vai se prender muito agora nisso, mesmo porque a tabela é extensa. Então, a gente vai observar também exames específicos para avaliação da nossa tireoide. Porque, assim, quando nós observamos, né, e avaliamos os hormônios tireoidianos, como T3, T4, livre e total, o TSH, o anti-TPO e o anticorpo antitireoglobulina, a gente vai fazer uma avaliação geral desses exames e observar se ocorre algum desequilíbrio neles. Por exemplo, se você tem ali um TSH elevado, um T4 baixo, você já percebe ali que há um quadro de hipotireoidismo.
Apesar de que alguns estudos têm demonstrado que a questão do hipotireoidismo ainda é incerto no processo de desencadear um quadro de melasma, mas também tem se observado que o aumento do hormônio estimulador de tireotrofina, que é o TRH, não é? Ele tem um aumento, ele tem, logicamente, aumento da expressão e da atividade da enzima tirosinase. E, além disso, vai elevar a dendriticidade nos melanócitos. Então, podemos dizer o seguinte, que o TRH também poderia levar à transcrição local da própria melanocortina e tão logo do hormônio alfa estimulador melanocítico, induzindo assim a hiperpigmentação, certo? Então, ficar atento, por exemplo, à função da sua tireoide através desses exames. Nós temos também a avaliação, que é importante, a avaliação laboratorial de micronutrientes. Bom, quais são esses micronutrientes que nós iremos pesquisar? O zinco, o ferro, o cobre, a vitamina C e a vitamina B12. Logicamente que esses elementos têm sido associados a lesões cutâneas, né, e ao melasma. Bom, os níveis elevados de cobre, por exemplo, têm sido associados ao processo de hiperpigmentação. A tirosinase. O que é a tirosinase? A tirosinase é uma enzima que ela tem uma atividade catalítica e ela é limitada pela concentração de cobre. Então, se eu não tenho um cobre, eu não posso limitar a atividade da enzima. Então, eu preciso do cobre para poder regular a ação dessa enzima, por exemplo, da tirosinase. Então, o cobre vai ser um elemento traço essencial e necessário para a maturação do melanossoma e da síntese de melanina. Imagine, se falta cobre, como é que eu vou poder fazer um controle na síntese de melanina pela ação dessa enzima tirosinase? Então, veja que uma coisa está sempre correlacionada à outra. O nosso corpo sempre trabalha em harmonia. Por isso que esses elementos são importantes. É por isso também que a gente vai fazer o processo de suplementação desses elementos. Que a suplementação é justamente para o quê? Dar para o corpo elementos que está em baixa ou em carência, né? Ou em falta até mesmo. E vamos ter um quadro aí que nós chamamos de anemia ferropriva. A anemia ferropriva vai ser uma das anemias, porque nós temos vários tipos de anemias. Anemia ferropriva, anemia megaloblástica, são vários tipos de anemia. Então, a anemia ferropriva é aquela anemia em que ocorre o quê? Uma deficiência do nosso organismo do elemento ferro. Veja que no slide anterior eu falei que havia uma avaliação que precisa ser feita desses elementos: zinco, ferro, cobre, vitamina C e B12. Então, aqui o ferro, nós vamos observar esse ferro aqui dentro do quadro de anemia ferropriva. Quando ele está muito em baixa, o paciente ele apresenta uma anemia. Bom, e o que isso tem de importante? Veja, as evidências, né, sugerem que a hiperpigmentação pode ocorrer como resultado de anemia por deficiência de ferro. E pacientes, por exemplo, com melasma, relatam ter menor nível sério de hemoglobina, ferro e ferritina. Então, veja só, se a gente, qual foi o estudo que foi feito? O estudo foi o seguinte: vários pacientes que apresentam melasma, esses pacientes fizeram a coleta de sangue e foram dosar o ferro, a ferritina, certo? E observar também a hemoglobina. Quando se fez essa avaliação desses pacientes que apresentam melasma, esses pacientes apresentavam baixa de ferro, não é, nos seus exames laboratoriais. Então, por que a gente vai pedir, por exemplo, a ferritina também? A ferritina é importante porque a ferritina é o depósito de ferro. Então, por exemplo, você tem um elemento ferro que está no seu sangue ali, não é? E que precisa, ele está onde? Ele está dentro da hemácia, que são aquelas células vermelhas do nosso corpo. Então, o ferro está ligado dentro da hemácia. Só que esse elemento ele precisa também ter um depósito, porque ele vai ser usado ali na produção das células vermelhas e vai se ligar à hemoglobina. Isso é importante. Então, o que acontece?
eu preciso saber se meu estoque de ferro no meu corpo está bem ou não, se está baixo ou não, ou se está alto. Quem é que vai me dizer se meu estoque de ferro está alto ou baixo? Vai ser a ferritina. A ferritina é um depósito, então lá eu vou saber o quanto de ferro eu tenho lá dentro. Então, por isso que eu vou dosar a ferritina e vou dosar o ferro. Por que isso? Eu posso ter o quê? Um ferro baixo por conta de uma ferritina que está baixa. Mas eu posso ter também um estoque de ferro, um armazém de ferro cheinho de ferro e eu ter lá ferro baixo no sangue. É possível? É. Por quê? Porque aí entra um outro elemento. Quem é esse elemento? É o transportador de ferro. Ou seja, eu preciso de um transportador que vá até o depósito, pegar a mercadoria ferro que está lá no depósito da ferritina e transpegar esse ferro e trazer para as hemácias. Então, eu posso ter um depósito cheio de ferro, mas eu posso ter uma deficiência do transportador, não é? E quem é o transportador de ferro? Quem é que pega o ferro lá no depósito para poder trazer para esse ferro para as hemácias? É justamente a transferrina. Então, olha aí quantos exames eu preciso fazer para poder ter uma visão melhor dentro de um quadro de anemia ferropriva. Então, eu preciso saber da quantidade do ferro que eu tenho, eu preciso saber do depósito de ferro que eu tenho, quanto eu tenho no depósito, e eu preciso saber se o meu transportador de ferro está funcionando. Então, eu já tenho aí 3 elementos. E uma outra coisa é dosar minha hemoglobina, para saber exatamente se essa hemoglobina ela está no nível ótimo ou não. Depois a gente vai ver mais um pouco adiante sobre a questão dos valores de referência, o valor de referência normal e o valor ideal. A gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Então, vejam, os mecanismos pelos quais a deficiência de ferro leva ao desenvolvimento do melasma ainda não foram elucidados. No entanto, deve-se sempre investigar o metabolismo do ferro nos pacientes com melasma, certo? Porque pode estar ali comprometido. A vitamina B12 é um outro elemento importante, né? A hipocobalaminемia, que são os níveis reduzidos de vitamina B12, ela pode alterar o processo de melanogênese e estimular o quê? A hiperpigmentação. Bom, o que é que tem se feito de estudo, né? Alguns estudos, por exemplo, vão reportar o seguinte, que a deficiência, ou seja, a diminuição de vitamina B12, ela, em indivíduos com melasma, apesar de não ser uma casuística obrigatória, isso vai estar relacionado. Então, você pega um paciente com melasma, você dosa a vitamina B12, vai estar baixa, certo? Mas a gente vai dizer assim, todo paciente que tem melasma está com a vitamina B12 baixa, às vezes alguns não, mas em boa parte apresenta a vitamina B12 baixa. Então a gente vai entender o seguinte, que quando eu tenho uma redução de vitamina B12, ela vai induzir o quê? O estresse oxidativo em diferentes tipos celulares. A gente vai ver depois, adiante, como o estresse oxidativo ele é extremamente negativo, né? Dentro do processo do melasma. Ele vai piorar mais aí na questão do melasma. E observe que nos melanócitos, esse aumento do estresse oxidativo, ele pode inclusive elevar em até 120% e aumentar a síntese de melanina em até 131%. Então, o estresse oxidativo, ele é realmente muito danoso para a nossa célula e logicamente, vai ampliar o processo de formação de melasma. E a deficiência da cobalamina nos melanócitos estaria associada, inclusive, a redução dos níveis de glutationa, que é importante enzima do sistema antioxidante, que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Um outro elemento é o zinco, que a gente precisa medir também. O zinco ele é um mineral importante para a pele, participando no reparo tecidual, ou seja, no processo de cicatrização da pele. Também no controle da inflamação e do estresse oxidativo e modulando a resposta imunológica.
Nós falamos anteriormente, lá nos primeiros slides, que os fatores desencadeantes para o processo de melasma, um deles era justamente o processo inflamatório. Então, quando você tem deficiência de zinco, você aumenta a possibilidade de desenvolver um processo inflamatório. Ou então, se você já tem um processo inflamatório, mas com deficiência de zinco, esse processo só tende a aumentar e agravar ainda mais. E quanto mais o paciente está inflamado, mais propenso ele vai desenvolver um quadro de melasma. Caso ele já tenha um melasma, isso vai aumentar mais ainda, vai piorar mais ainda a sua condição. E alguns estudos relataram uma associação direta entre baixos níveis séricos e também de zinco e uma variedade de condições dermatológicas que inclui inclusive o melasma. Ou seja, quando a gente tem zinco baixo, ele não implica somente na questão do melasma, mas ele implica também em outras doenças dermatológicas. E é isso que a gente tem que ter atenção. O zinco é um elemento fundamental que a gente precisa ter muito cuidado para que a gente observe que ele não reduza muito no nosso corpo. Uma outra coisa que eu falei também lá no início foi a exposição solar, que é um dos fatores causais do melasma. Então, a pessoa que se expõe muito ao sol, a doutora Tereza, inclusive, já tinha falado isso em outro vídeo, não é? A radiação ultravioleta, ela pode elevar a formação de radicais livres e estimular, inclusive, a liberação de citocinas inflamatórias, induzindo o quê? Induzindo o processo de melanogênio. Então, você tem aquela radiação ultravioleta, incide ali sobre a pele e vai, inclusive, logicamente, produzir liberação de citocinas, né? E outra coisa, gente, o zinco, ele é um cofator importante, né? O zinco é um cofator da enzima superóxido dismutase e que é uma das principais enzimas antioxidantes no combate aos radicais livres que combatem o melasma. Então, veja a importância do zinco. E a gente precisa dosar esse zinco também, não é? Bom, então nós vamos agora observar esse desequilíbrio entre os sistemas oxidante e antioxidantes. Então a gente já ouviu muito sobre a questão de antioxidante. A gente fala assim, tomar um suco de acerola é bom porque ele é antioxidante e tal. Então a gente tem que entender um pouco esse desequilíbrio entre esses sistemas, que é o oxidante, aquele que oxida, e o antioxidante, aquele que vai, não é, fazer o trabalho de retirada desses elementos. Então, veja que a capacidade antioxidante total do plasma, ele é importante como um biomarcador de estresse oxidativo. Então, veja, quanto mais o meu corpo ele é capaz de ter uma ação antioxidante, então significa que meu corpo responde muito bem ao processo de oxidação. E veja que a avaliação laboratorial desse marcador, ele permite o quê? Mensurar todos os antioxidantes presentes no organismo. Dentre eles, quem são os antioxidantes? Nós temos as enzimas catalase, a glutationa e a superóxido desmutase. Então, veja, nos pacientes que têm melasma, os ensaios clínicos laboratoriais demonstram o quê? Que os sistemas antioxidantes têm elevado consumo de enzimas, né? Por exemplo, de glutationa peroxidase e da dismutase também. E uma outra coisa é o seguinte, quanto menor os níveis desses antioxidantes, maior a área da lesão mensurada. É o chamado índice de severidade na área do melasma. Então, isso aqui é importante que a gente faça essa avaliação. Ainda dentro dos equilíbrios entre os sistemas oxidantes e antioxidantes, nós temos, por exemplo, as enzimas antioxidantes, né? Essas enzimas antioxidantes, elas têm um papel fundamental, crucial na defesa de quê? Contra o estresse oxidativo. Então, quem são essas enzimas? Citar aqui algumas para você. Existem outras? Existe, mas é só para citar para vocês aqui. Superóxido dismutase. O que é que essa enzima faz? Ela catalisa a conversão do radical superóxido em peróxido de hidrogênio. Ótimo.
E o que é que a catalase faz? A catalase, ela decompõe o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então você tem aqui peróxido de hidrogênio, que é um radical, né, que vai causar um dano celular, mas na presença da catalase, ela vai pegar esse peróxido de hidrogênio, transformar em água e oxigênio, que é muito bom para a nossa célula. Nós temos a glutationa peroxidase. Não se preocupa muito com esses nomes, né? Mas só para entender o processo. A glutationa peroxidase, ela vai reduzir o peróxido de hidrogênio e outros hidroperóxidos, utilizando quem? A glutationa como substrato. Então ela pega a glutationa, não é? E vai reduzir o peróxido de hidrogênio, não só ele, mas outros também, certo? Como substrato aí. Vamos lá. Ainda dentro desse processo, a gente tem que fazer o seguinte: fazer uma avaliação da atividade dessas enzimas no soro ou plasma do paciente, para poder a gente determinar a capacidade antioxidante do organismo. Então, se eu tenho diminuição na atividade dessas enzimas aqui, que pode ser a glutationa peroxidase, a catalase, a superóxido dismutase, se eu tiver alguma diminuição na atividade dessas enzimas, então a gente vai observar que aqui vai haver um maior processo de estresse oxidativo crônico, certo? Então, ácido úrico. Muita gente já fez exame de ácido úrico, não é? O ácido úrico já foi incluso como um marcador inflamatório. A gente sabe que o aumento de ácido úrico no organismo, ele vai produzir, inclusive, aquele processo que nós chamamos de gota, né? Muitas dores articulares. Né? Por quê? Porque, principalmente nas pessoas idosas e quando está num tempo muito frio. Por quê? Porque cristais de ácido úrico são formados, né? Principalmente no período frio, e aquilo ali causa dores intensas nas articulações ali, nos dedos, né? E tal. Então, isso é uma coisa importante. Mas o ácido úrico também atua como um antioxidante não enzimático no plasma. O que é que ele faz? Ele neutraliza os radicais livres, né? Embora em níveis normais ele seja benéfico, mas a sua elevação vai formar esses cristais que eu acabei de falar com vocês. Então, o ácido úrico também é um exame importante para que a gente possa fazer uma boa avaliação nesse sentido. Bom, eu trouxe aqui, não dá para vocês gravarem tudo, logicamente, mas é só para vocês terem uma ideia, né, da relação bioquímica dos exames quando a gente pensa no quadro de melasma. Nós temos o hemograma, porque ele vai avaliar a quantidade e a qualidade das células sanguíneas, né? No caso, pode indicar um caso de anemia ferropriva, comum em mulheres, com melasma, e também devido à menstruação intensa ou uma dieta inadequada. Então, o que acontece? Você pode ter uma anemia ferropriva, porque no caso de uma mulher, num período menstrual, pode ter uma menstruação mais intensa e a perda de sangue, ou então mesmo uma dieta muito pobre em ferro. Então você também vai ter uma perda aí muito grande, desenvolvendo um quadro de anemia ferropriva. E o hemograma é um exame que a gente consegue avaliar isso com muita rapidez quando a gente vai olhar lá, por exemplo, a hemoglobina, por exemplo, né? E um outro exame, mais 3 exames que eu falei, inclusive, que é o ferro, ferritina e a transferrina. Falei anteriormente, vai avaliar o estoque, o transporte de ferro no organismo. Então, eu vou ter que avaliar tanto o elemento ferro, o transporte desse ferro, o armazenamento desse ferro. Eu tenho estoque de ferro no armazém? Tenho, ótimo. Esse estoque está sendo transportado? Está. Então, o ferro está chegando, mas pode ocorrer algumas alterações, alguns problemas nesse processo. Então, quando ocorre alguma deficiência de ferro, pode levar a anemia, afetando inclusive o quê? A oxigenação celular e potencialmente exacerbando o melasma. Lógico, porque a célula vai ficar comprometida. Imagine se eu estou com deficiência de ferro, o oxigênio não consegue ligar ali nas hemácias, né? na estrutura do ferro, e aí a gente vai ter uma oxigenação muito ruim. Ácido fólico e vitamina B12 são essenciais, o ácido fólico e a vitamina B12. E aí a gente vai ter que entender
que isso é importante. Por quê? Porque eles são essenciais para a síntese de DNA e funcionamento do sistema nervoso. Nós temos aí que quando ocorre uma deficiência, né, do ácido fólico e a vitamina B12, isso pode levar a um quadro de anemia megaloblástica, afetando a regeneração celular e possivelmente intensificando o melasma. Essa anemia megaloblástica significa o seguinte: as hemácias elas ficam muito grandes, por isso que é chamada anemia megaloblástica, elas ficam hemácias grandes, certo? Mas só que fica uma hemácia grande, mas não funcional, né? Não funcional. Nós temos um exame também muito importante que é a homocisteína. A homocisteína, na verdade, é um aminoácido. E como todo aminoácido, por exemplo, no caso da homocisteína, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a metionina, que é um aminoácido, e essa metionina ela vai ser metabolizada pelo fígado, perfeito? Um outro exame que eu quero colocar para vocês é a homocisteína, certo? E a gente vai pensar aqui o seguinte: como é que é a formação dessa homocisteína, não é? E por que ela é tão importante assim? Ela é aminoácido relacionado ao metabolismo da metionina. Então, vamos lá. A metionina ela vai ser metabolizada aonde? Pelo fígado. E um dos resultados da sua metabolização é a produção da homocisteína. Então, eu tenho um aminoácido metionina, vai ser metabolizado no fígado e vai se formar a homocisteína. Beleza, tranquilo. Só que o nível de homocisteína no corpo, por sua vez, vai ser regulado pelo processo de remetilação. Por que isso? Imagine que eu pego o meu aminoácido metionina, ele vai ser metabolizado no fígado e vai formar homocisteína. Tá, mas se eu não tiver um processo que controle essa metabolização, o que vai acontecer? Eu vou ter uma produção constante de homocisteína sem parar. O tempo todo, homocisteína. Só que o aumento de homocisteína no nosso corpo vai levar a problemas cardíacos sérios, muito sérios. Então, o organismo tem que fazer o quê? Tem que fazer o reequilíbrio. Então, o organismo vai ver, eu tenho muita homocisteína produzida, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a remetilação. Eu vou fazer a remetilação, ou seja, ele vai converter a substância novamente em metionina. Eu pego a homocisteína, faço o processo de remetilação e transformo em metionina de novo, certo? E em uma reação que requer quem? Ácido fólico e vitamina B12. Então, para que ocorra a remetilação, eu preciso de ácido fólico e vitamina B12. Então, a pessoa que tem deficiência de ácido fólico e vitamina B12, logicamente que essa pessoa vai ter um aumento de homocisteína na sua corrente sanguínea. Tá certo, gente? E uma outra situação também que vai ocorrer é um outro processo que é para reduzir, né, essa homocisteína, né, é a transsulfuração, que transforma a homocisteína em cisteína. Então, nós temos dois processos. Nós temos o processo de remetilação. Eu preciso do ácido fólico e da vitamina B12 para pegar a homocisteína e transformar em metionina. E tem também a transsulfuração. Vou repetir, transsulfuração, que é para poder transformar a homocisteína em cisteína. Beleza. Então, esse exame é importante também a gente fazer a avaliação. A vitamina D, o outro exame que nós devemos fazer para avaliar, né, em nosso organismo é justamente a vitamina D. A vitamina D, ela tem a função de regular a concentração de alguns nutrientes do corpo. E é o caso, por exemplo, do cálcio e do fósforo. E também ela vai auxiliar na absorção desses dois elementos no trato digestivo. Então, veja que coisa importante. Então, o que é que ela faz? Ela vai regular os elementos cálcio, fósforo ali, não é, no trato digestivo, para ver como está a absorção disso. Ela vai auxiliar nesse sentido.
Bom, uma outra coisa que a gente tem que entender também da vitamina D, que ela é importante no metabolismo do nosso colágeno, né? Que dá sustentação e firmeza e elasticidade à nossa pele. Então, o colágeno, ela é importante no metabolismo do colágeno. A vitamina D também, ela faz o controle de hipertensão arterial, porque ela diminui o risco de doenças cardiovasculares e também o quadro de infarto. Ela faz a regulação do sistema nervoso, essencial no caso para a prevenção de transtornos mentais, no caso ali da doença de Alzheimer, por exemplo. E ela faz o controle dos níveis de magnésio, que o magnésio serve para quê? Ele é útil na regulagem da pressão arterial e no fortalecimento do sistema imunológico. E também, olha que coisa extraordinária a vitamina D faz. Ela também ajuda no processo de liberação da insulina pelo pâncreas e ela vai, logicamente, auxiliar na prevenção para o diabetes. Então, a vitamina D é um exame fantástico, extremamente importante para todos nós. Não é? E no caso do melasma, a gente vai observar que os baixos níveis podem predispor à inflamação crônica, influenciando aqui no quadro, né, o desenvolvimento do melasma. Nós temos a vitamina C, nós falamos muito de antioxidante. A vitamina C, ela é um excelente antioxidante. Nós vimos lá que vai combater os radicais livres, né, que são formados. Nós temos o selênio, o cobre e o zinco, também minerais essenciais para a função antioxidante e integridade da pele. Nós falamos bastante sobre o zinco, lembram? E vamos lá para o próximo aqui. Cortisol, também nós já falamos sobre o cortisol. Nós falamos que, principalmente quando o cortisol está elevado, isso aumenta o estresse oxidativo, e a gente sabe que o estresse oxidativo leva a processo inflamatório e que leva a formação do melasma com mais força. As enzimas, né, que nós falamos também, a glutationa peroxidase, a superóxido desmutase. Então, são enzimas antioxidantes e marcador de peroxidação lipídica. Índica. Um outro exame que nós vamos observar e que é importante avaliar é o INDICA. Veja só, o INDICA, ele é um exame importante que ele é tanto chamado também teste de disbiose. Então, primeira coisa, o que é a disbiose? A disbiose é quando eu tenho uma quantidade de bactérias ruins maior do que a quantidade de bactérias boas ali no meu intestino. Então, quanto mais bactérias ruins eu tiver, vai ocorrer um desequilíbrio, é o que nós chamamos de disbiose. Então, esse exame INDICA, ele é importante nesse sentido. Então, o que é o INDICA, na verdade? O INDICA, na verdade, é um composto que vai resultar de quê? Da decomposição do triptofano. Quem é triptofano? É um aminoácido que nós temos. Então, vai ocorrer uma decomposição do triptofano ali no intestino e essa decomposição é feita pelas bactérias. Então, o que é que vai acontecer? Esse triptofano, ele é transformado em indol, que é uma outra substância, pelas bactérias intestinais. Então, a bactéria pega triptofano, transforma em indol. E esse indol vai ser eliminado pela urina. É aí onde eu vou medir. Quanto maior a quantidade de indol, significa o quê? Maior a quantidade de bactérias patogênicas que eu tenho ali nesse intestino. Então, isso é o exame INDICA. Um exame fácil de fazer, barato e que vale muito a pena, tá certo? Um outro exame é a análise do sangue vivo. Esse análise do sangue vivo, ele vai avaliar a morfologia das células sanguíneas em tempo real. O que é isso? Eu vou tirar uma gota do seu sangue, colocar numa lâmina e vou observar no microscópio. Eu vou observar sem usar nenhum tipo de reagente. É o sangue in natura. Tirei o sangue, automaticamente coloco na lâmina e vou fazer a avaliação. O que é que eu posso ver ali? Eu posso ver várias coisas ali. Eu posso ver hemácias disformes, eu posso ver, por exemplo, formações de rolô, hemácias
as hemácias estão empilhadas, e isso dificulta a oxigenação do nosso corpo. Então, são várias alterações que a gente vê só nesse exame de sangue vivo. Posso ver também estresse oxidativo dentro da análise do sangue vivo. Eu posso ver se há algum tipo de patógeno, de algum parasita ali naquele sangue, e assim por diante. É um exame muito, muito rico de informações. Posso ver se existe alguma alteração a nível de membrana das hemácias, não é? Como essas hemácias se apresentam, se elas estão grudadas, formando algum tipo de aglomeração, certo? Então, é importante esse exame também. E a amilase e lipase pancreática são aquelas enzimas digestivas que atuam na quebra de carboidratos e lipídios. Então, os níveis alterados de amilase e lipase pancreática podem indicar disfunção pancreática, afetando o quê? A absorção de nutrientes essenciais para a pele. Lógico, a gente falou lá, lembra das vitaminas, falamos. Se as minhas enzimas elas não estão trabalhando bem, logicamente que a minha absorção desses nutrientes fica totalmente prejudicada. Os hormônios T3, T4, TSH, TPO, antitireoglobulina, que são os hormônios tireoidiantes, nós já falamos a importância deles, né? E aqui nós temos hormônios sexuais que vão modular a função da pele. Nós temos a progesterona, estradiol, estrona, estriol e testosterona para o homem. A mulher tem em quantidade menor. Então, tudo isso a gente vai observar dentro desses exames hormonais, justamente porque as flutuações hormonais, especialmente durante a gravidez ou uso de contraceptivos anticoncepcionais, são fatores conhecidos no desenvolvimento do melasma. Não é? Bom, aqui eu coloquei só para efeito de conhecimento, tá? É logicamente que aqui vocês não vão conseguir gravar tudo isso, nem eu também vou gravar tudo isso aqui, mas isso aqui é para a gente entender o seguinte. Eu vou pegar para vocês aqui alguns exames. Por exemplo, eu vou pegar o exame de vitamina, deixa eu ver se eu tenho aqui a vitamina... Vamos pegar aqui o cortisol, por exemplo, cortisol. O cortisol tem um intervalo de referência, nesse intervalo de referência que vocês estão vendo aqui, ó, de 3 a 19, esse intervalo de referência é referência normal. Mas eu estou em busca de quê? De um valor normal ou de um valor ideal? Eu estou em busca do valor ideal. E o valor ideal é de 14 microgramas por decilitro. Tá certo? Quando eu pego aqui também, deixa-me ver aqui, a ferritina. Pronto, ferritina. No valor de intervalo de referência normal, na população geral, é de 10 a 300 nanogramas por mililitro. Agora, veja só. Qual é o valor ideal da ferritina? Ou seja, eu falei para vocês, o que é a ferritina? É o depósito de ferro. Um paciente que está com 10, isso é um valor ideal para um paciente? Lógico que não. O valor ideal do paciente, ele tem que estar entre 60 a 120 nanogramas por ml. Esse é o que nós esperamos de cada paciente, é ser o valor ideal. É por isso que o paciente tem que ser avaliado de forma personalizada. Eu não posso aplicar esses valores para todos os pacientes. Eu tenho que ver cada um paciente e observar dentro dos valores ideais como eles se comportam. Tá certo? Isso aqui é só para um efeito de entendimento. Por exemplo, se eu pego uma homocisteína aqui, ela tem que estar abaixo de 8, tá certo? O valor ideal dela é abaixo de 8, tá certo? Eu tenho que ter uma hemoglobina de 12 a 18. Então, são os valores ideais. Esses valores aqui são valores normais. Mas, como eu repito, eu não estou em busca do valor normal. Eu estou em busca do valor ideal, né? Para que realmente possa o paciente ter uma boa ação. Bom, aqui agora eu trago para vocês alguns pacotes de exames que são personalizados. Esses exames aqui são personalizados. Nós trouxemos em várias formas. Esse aqui é o exame bronze, na placa bronze.
Ele tem uma avaliação inicial e acessível para quem busca um diagnóstico preliminar. Ele estava no valor de R$ 534,50 e nós então vamos ofertar ele por 460. Está tudo dentro desse processo daquilo que nós falamos aqui. Hemograma, T3, T. Avaliação, o hemograma, né, para ver a avaliação celular. Nós temos aqui a avaliação da tireoide, dos hormônios, dos minerais, das vitaminas, tá? Homocisteína, ferro e ácido fólico, certo? Então, esse é o pacote bronze para que a gente oferta para você. E aí você avalia realmente. É um pacote menor, mas também bastante interessante, o bronze. Nós temos o prata. O prata, você já percebeu que a gente aumentou o número de exames, não é? Inclusive colocou aqui até a análise do sangue vivo, que é algo muito interessante e muito valioso. E aqui esse é o pacote prata, perfeito para quem já tem algum histórico e precisa de um diagnóstico mais completo. Ele estava no valor de R$ 849,50 e nós conseguimos trazer ele para um valor de R$ 730. Com certeza cabe no seu bolso, porque isso também a gente vai dividir para você, com certeza. E aqui a gente tem uma avaliação muito mais ampliada. Mas só que fica somente no prata, eu acho que não. A gente consegue fazer uma coisa ainda melhor para você, porque a gente está preocupado com a sua saúde. Portanto, a gente traz o pacote ouro. Esse daqui é o top, né? É um pacote fantástico, porque ele é ideal para quem deseja um tratamento profundo e personalizado. Então, no valor de R$ 1.164,50, esse pacote ouro ele vai para R$ 1.000. Veja que ele já tem praticamente aqui, já trazemos todos esses exames que nós falamos, a maior parte. Nós trazemos aqui os antioxidantes, nós trazemos os minerais, nós trazemos aqui as enzimas, a lipase, a milase, vitamina D, as vitamina C, B12, a homocisteína. Então, a gente traz aqui realmente um pacote muito ampliado e que com certeza você vai adorar fazer esse exame, porque você vai ter uma visão geral do seu organismo. Tá bom? Então, esse aqui são os nossos pacotes que você pode pensar: o bronze, o prata e o ouro. Tá bom? Agradecer a você, né, por estar conosco e espero que a gente possa se ver em outros momentos, tá bom? Um grande abraço.